Fala, pequenos e pequenas, tudo bem com vocês? Aqui é o Léo falando e hoje eu vou ensinar vocês a resolver algumas questões do vestibulinho de 2020 da ETEC. E bem, antes de ensinar vocês algo, eu vou dar uma dica, que é, em vez de você ler o texto e depois começar a responder essas questões, eu recomendo que você comece a ler o enunciado da questão e depois ler o texto. Por que fazer isso? Se você ler a questão, você vai conseguir saber exatamente o que você tem que ver no texto. Então, você não vai ter que ler informações, podemos dizer que inúteis. Então vai economizar tempo e também vai deixar você menos cansado, porque senão você vai ter que ficar repetindo o texto, isso vai te cansar muito no dia do vestibulinho. E bem, começando a responder, é uma questão de português e eu vou responder a questão 18 e 19. Bem, começando a questão 18, como eu falei, só vendo o enunciado, e quer saber se algumas afirmações que tem na questão está batendo com o texto. Então, vamos começar lendo as afirmações. Afirmação 1. O desmatamento da floresta põe em risco, para além das suas riquezas naturais, a continuidade de conhecimentos tradicionais. Isso é verdade, porque vamos pensar como um museu. Se o museu ele é queimado e os seus conteúdos também, você vai perder os conhecimentos que tem nesse museu. Podemos pensar que o desmatamento é o fogo e a floresta é o museu. Então, se quando o museu é queimado nós perdermos alguns conhecimentos tradicionais, o desmatamento vai fazer o mesmo com a floresta. Então, sim, a afirmação 1 está correta. Então, só vendo a afirmação 1, podemos ver que a alternativa B e a alternativa C estão erradas, porque sabemos que a 1 está certa, e não apenas a 2 e a 3. Bem, lendo a questão 2. Apesar da biodiversidade existente na floresta amazônica, o impacto gerado pelo seu desmatamento afeta apenas as comunidades e povos locais. Pessoal, só vendo o começo do texto que fala do desmatamento, ele vai causar um aquecimento mundial. Então, isso não vai afetar só o povo local, e sim o mundo todo. Então, podemos ver que a afirmação 2 está incorreta. Então, podemos ver que a alternativa E não é a correta, porque fala que a 2 está errada. E bem, vendo a última afirmação. A não preservação do bioma Amazônia pode acarretar impactos no clima mundial e até mesmo na pesquisa do médico científico. Pessoal, se aqui já está falando que vai ter um aquecimento mundial por conta de desmatamento, queimadas na Amazônia, então sim, vai mudar o clima mundial. Então podemos ver que essa afirmação também está correta. Então a alternativa 1 e a última afirmação. Então podemos ver que a alternativa D está correta. Bem, resolvendo a questão 19. Se nós lermos enunciados, podemos ver: observe os elementos de coesão destacados no texto. Analisando o seu contexto de ocorrência, assim como suas funções sintático-semânticas, afirmar-se corretamente que a alternativa A, não só, é uma locução adverbial, utilizada para negar a expressão. Pessoal, só nessa parte podemos ver que está incorreto, porque não só, ele não é usado para fazer uma expressão adverbial, falar que é negativo, negar algo. Ela deve ser utilizada para adicionar alguma coisa. Ah, não só isso, teve isso também. Você está adicionando algo. Então, podemos ver que a alternativa A está incorreta. Alternativa B, não só, mas também, além disso, e bem como são locuções conjuntivas e expressam a ideia de adição. Pessoal, como eu já falei, não só, ela é utilizada para adição de algo. O mais também. Ah, mas também teve isso. E você está adicionando alguma coisa, então está correto até aí. Além disso, aconteceu isso também. Você está adicionando algum acontecimento, então está correto.
E bem como teve mais essa tal motivo. Então, você realmente tá, todas essas expressões estão sendo utilizadas como adição. Então, sim, a alternativa B está correta, fazendo com que a alternativa C e a alternativa D e E estejam erradas. Mas por que elas estão erradas? Alternativa C, ela fala que, no entanto, como conjunção adversativa, pode ser substituída sem mudar o sentido por quê? Pessoal, isso está totalmente errado, porque o no entanto é adversativa, da ideia de oposição. Já o porquê, você está dando uma ideia de causa, então não está certo. Alternativa D. A medida que está usada perfeitamente por conta da proposição. E aqui está falando que está inadequadamente. Então, só por causa disso, faz a alternativa estar errada. Então, uma dica para vocês pequenos é que leia com muita atenção cada alternativa. Porque só apenas uma coisa pode mudar o resultado da alternativa, fazendo de certa para errado. Que nem o caso do D, que foi só isso que está errado. Então, a alternativa D também está errada. Alternativa E. Mas também exerce uma função de conjunção adversativa no texto. Pessoal, isso está errado. O mais também faz uma função de adição e não de oposição. Então, só nessa parte dá para ver que está errado também. Então, vendo que todas essas alternativas estão erradas, e a única que estava realmente batendo com as informações é a B, fazendo com que a alternativa B, da questão 19 do vestibulinho de 2020, esteja correta. E, bem, pequenos, isso é só algumas dicas que eu dei para vocês nesse vídeo. Estudem bastante, ainda tem a questão 20 e a questão 21. Eu recomendo que vocês respondam essas questões, para você realmente saber se você pegou como responder uma questão do vestibulinho. Porque com a dica que eu te dei de ler o enunciado antes do texto, vai economizar o seu tempo e também vai te deixar menos cansado, o que no dia é muito importante. Você está bem descansado e o tempo é essencial, porque se você não conseguir terminar tudo a tempo, você vai perder bastante pontos. E bem, esse foi o vídeo dos pequenos e até logo.